Depois de algumas sessões tumultuadas na semana passada entre deputados ligados aos direitos humanos, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara definiu ontem, com a maioria dos votos, que a admissibilidade da PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos será colocada em votação nesta terça-feira. A PEC foi apresentada na Câmara há mais de 20 anos. Agora, alguns partidos se uniram para tentar aprovar a mudança, porque, segundo eles, acreditam que a redução da maioridade vai ajudar no combate à criminalidade do país. Hoje, os deputados devem decidir se a proposta de emenda é constitucional e pode continuar tramitando. Mas, até a decisão final, o caminho será longo, com muitas sessões ainda pela frente. E termina hoje o prazo para um acordo entre as grandes potências mundiais e o Irã. As autoridades devem anunciar um pacto parcial ainda nesta tarde. Todos os chefes da diplomacia do Grupo 5+1, formado por Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia, China e Alemanha, se reuniram durante a manhã com o chanceler do Irã, Mohammad Javad Zarif, pela primeira vez desde a última rodada de negociações em novembro sobre o programa nuclear iraniano. As discussões sobre o tema em Lausanne, na Suíça, estão bloqueadas em pontos-chave. O prazo estabelecido para a conclusão de um acordo político inicial termina nesta terça-feira. O objetivo é chegar a um consenso para que o Irã garanta a natureza pacífica do programa nuclear do país, em troca da suspensão das sanções internacionais que asfixiam a economia iraniana. Mas entre os pontos de discórdia estão a duração do acordo em debate, já que as potências desejam um quadro de controle detalhado das atividades nucleares do Irã por pelo menos 15 anos. Só que o governo iraniano não quer se comprometer além de uma década e a retirada das sanções da ONU. O Irã pede a suspensão de todas as sanções econômicas e diplomáticas, consideradas humilhantes, assim que o texto for assinado. Mas o Grupo 5+1 defende uma retirada gradual dessas medidas, adotadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas a partir de 2006. E o primeiro-ministro israelense já se manifestou contra um possível pacto entre o Irã e as potências do Ocidente. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu criticou mais uma vez as grandes potências e acusou-as de fechar os olhos para as forças rebeldes xiitas no Iêmen. Netanyahu se pronunciou após ministros das Relações Exteriores dos Estados Unidos, China, Grã-Bretanha, França, Rússia e Alemanha, o grupo chamado 5+1, se reunirem com negociadores iranianos nesta segunda-feira em Lausanne, na Suíça. O acordo que está sendo feito em Lausanne envia uma mensagem de que não há preço para a agressão e, ao contrário, que a agressão do Irã vai ser recompensada. As negociações entre o Irã e as 6 potências do Grupo 5+1 buscam chegar a uma solução para que o país garanta a natureza civil do programa nuclear em troca da suspensão das sanções internacionais que paralisam a economia do país. O premier afirmou ainda que os países moderados e responsáveis da região, especialmente Israel, vão ser os primeiros a sofrerem as consequências do acordo. O patriarca Caldeu, no Iraque, falou ao Conselho de Segurança da ONU esta semana. Ele pediu o empenho da comunidade internacional para acabar com a perseguição aos cristãos. Apenas 10 anos atrás, havia mais de 2,5 milhões de cristãos no Iraque. Agora, o número caiu para cerca de 200 mil. Sob a ameaça do Estado Islâmico, o número está diminuindo ainda mais. O patriarca Caldeu Rafael Luiz Sacco falou perante o Conselho de Segurança da ONU em Nova York para tratar do assunto. Os grupos extremistas islâmicos se recusam a viver com não-muçulmanos. Eles estão perseguindo e os tirando de suas casas e estão apagando todos os vestígios de sua história. Estamos diante de uma crise cultural e ideológica que monopoliza o poder, desativa instituições e restringe a liberdade. O Conselho de Segurança das Nações Unidas analisa os desafios que as minorias enfrentam no Oriente Médio, na esperança de que vá levar a comunidade internacional a agir. O ministro das Relações Exteriores da França destacou que, se não forem tomadas medidas em breve, as minorias religiosas e étnicas irão simplesmente desaparecer. Os cidadãos comuns estão se perguntando como tantos países aqui reunidos, o que se chama de Nações Unidas, têm sido até agora incapaz de combater o terrorismo e erradicá-lo. Esses cidadãos estão certos.
Junto com os cristãos, os iázides são outra minoria enfrentando perseguição direta do Estado Islâmico. Uma deputada do Iraque, que também é iázide, descreveu o pesadelo que as famílias passaram desde a chegada do EI. Estamos abatidos, mortos, nossas mulheres são estupradas, nossas meninas são vendidas, nossos filhos são tomados, não sabemos para onde vão. Nós somos vendidos e comprados como mercadoria. Com que propósito? Nós não sabemos. Os palestrantes também pediram que o Tribunal Penal Internacional investigue os possíveis crimes cometidos na Síria e no Iraque. A situação é tão grave que está sendo descrita como um genocídio e crimes contra a humanidade, principalmente contra as minorias, as mulheres e as meninas. A Palestina vai se tornar membro oficial do Tribunal Penal Internacional. O objetivo é processar os líderes israelenses por crimes de guerra ligados à ocupação de territórios. Esta segunda-feira foi dia de marchas pela Palestina. Seguidores do islamismo celebraram o Dia da Terra, uma manifestação anual que lembra a morte de 6 ativistas por policiais israelenses em 1976, durante um protesto contra o confisco de terras árabes na Galileia. Os protestos ocorrem 2 dias antes de uma data que vai se tornar um marco desde que começaram os conflitos com o Estado judeu. Na próxima quarta-feira, a Palestina se torna membro oficial do Tribunal Penal Internacional para processar líderes de Israel por crimes de guerra ligados à ocupação. A adesão é mais um passo das autoridades palestinas no confronto diplomático e judicial com Israel iniciado em 2014. Os palestinos, que se sentem cansados após décadas de negociações que não levaram a nada e sem perspectivas de ver o nascimento do Estado a que aspiram há tanto tempo, escolheram internacionalizar a causa. O Tribunal Internacional é um dos últimos recursos dos palestinos que também ameaçam acabar com a cooperação de segurança com Israel. A relação está cada vez mais tensa. O premier israelense Benjamin Netanyahu acusou o governo palestino, incluindo o Hamas, a quem considera um grupo terrorista, de manipular o tribunal. Em represália, Israel bloqueou mais de 100 milhões de euros em impostos que arrecada em nome da Autoridade Nacional Palestina. Vamos falar de esporte agora? É hora da participação do Beto Quinalha aqui no Século News. Boa tarde para você, Beto. Muito obrigado, boa tarde para você também, Renato, amigo, ligadinho na Rede Século XXI, daqui a pouquinho, 13h, estarei aqui com o Elias, com o Decimar, e a gente, lógico, vai debater tudo o que rola no mundo do esporte nesta terça-feira. Vamos repercutir aqui tênis, Master 1000 de Miami, infelizmente Belucci foi eliminado, Djokovic segue, mais favorito do que nunca, né, como sempre, o número 1 do mundo. Vamos falar também de Superliga masculina, o Cruzeiro mais uma vez está na final da Superliga. Tem também aqui uma matéria especial sobre o leilão do Brinco de Ouro, né, do Guarani. O estádio foi leiloado. Daqui a pouco a gente vai discutir essa situação. E vamos falar também, tem jogador chegando no Vasco da Gama, a preparação do tricolor em meio a protestos da torcida. O São Paulo, que tem, né, a gente já vê imagens do treinamento do São Paulo e o protesto da torcida São Paulina. Ontem, o São Paulo, que tem um compromisso muito, mas muito complicado amanhã contra o São Lourenço na Argentina. Isso e muito mais. Tem fera e tem canelada também hoje, terça-feira. Daqui a pouquinho, eu aguardo todos vocês a partir da 13h. Até lá. Estaremos todos ligados então. Até lá, Beto. E a seguir, Papa Francisco está entre as pessoas mais influentes do mundo pelo 2º ano seguido. Em Maceió, o céu fica com sol entre poucas nuvens durante toda essa terça-feira. Os termômetros na capital de Alagoas podem registrar a máxima de 32 graus. Em Belo Horizonte, o céu é de muitas nuvens, podendo ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. A máxima para hoje é de 28 graus.